Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje vamos falar sobre os desafios da administração e também do empreendedorismo. Os desafios, as dificuldades e também os prazeres a gente confere a partir de agora. A vocação empreendedora nunca esteve tão alta no Brasil quanto agora, mesmo em tempos de pandemia. Segundo pesquisas realizadas recentemente, 25% da população adulta do país resolveu empreender. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no Observações o consultor financeiro, professor da FAPAM e também da Fundação Getúlio Vargas, além de prestar assessoria na ACIPAM, a Associação Empresarial de Pará de Minas, o professor Marcos Vinícius Barbosa. Ele vem ao nosso programa falar sobre os desafios do empreendedorismo e o que você, que está querendo empreender, pode fazer para ter sucesso na sua carreira. Professor Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios para falar sobre esse tema que é muito atual. Boa noite, Henrique. Obrigado pelo convite, Boa noite, telespectadores. É uma honra, poder estar aqui hoje. Então vamos começar Observações de hoje perguntando o seguinte. Vimos aí que muitas pessoas resolveram empreender, até porque a gente está vendo que o mercado de trabalho não está nada fácil, principalmente agora em época de pandemia. O que uma pessoa que vai chegar agora no mercado de trabalho, vai encontrar concorrentes, precisa ter para ter sucesso aí no seu empreendimento? Bom, Henrique, do ponto de vista do gestor, do administrador, eu costumo muito falar isso para os nossos alunos. Como consultor, há mais de 15 anos, já viajei muito pelo Brasil e hoje, como vice-diretor e também professor na FAPAM, nós estamos, pelo lado da academia, formando esses profissionais para o mercado. E também estamos, pela CIPAM, pela assessoria pela CIPAM, sabemos também da necessidade das empresas, por esse tipo de profissional, porque é muito importante o administrador dentro das empresas. Então, para aquele administrador que está chegando no mercado, o importante é ter o conhecimento, ter feito uma boa faculdade, porque as empresas precisam de resultados. Agora, para aquela pessoa que vai empreender, independente se é um gestor, se não é administrador, a gente não tem uma fórmula mágica para isso. O que a gente pode dizer é que é trabalho duro e dedicação, porque o que a gente vê nesse momento, devido também a toda essa situação que a gente vem vivendo, que esse empreendedorismo hoje se faz mais por necessidade do que por oportunidade. Então muitas pessoas às vezes perderam o emprego e estão ali buscando o seu sustento vindo mesmo de um pequeno negócio. Mas é importante ressaltar para essas pessoas que para quem está iniciando a questão do empreendedorismo, ele vai ter um trabalho duro pela frente. Muitas vezes ele vai ter que fazer tudo, até coisas que talvez ele não goste. É uma pessoa que não vai ter horário fixo. A questão da própria remuneração no início pode ser que não seja da forma que ele desejava. Vai ter que lidar com pessoas, isso é muito importante, porque se a pessoa tiver ali um funcionário, então ele tem que saber lidar também com as pessoas. Então assim, é muito desafiador, é trabalho duro, não existe uma fórmula. E no caso, tem que também pesquisar a demanda que mais precisa ser solucionada, ser preenchida, Sim, é como eu estou dizendo, muitas vezes o pessoal vai empreender pela necessidade e não muitas vezes por uma oportunidade que surgiu. Mas não quer dizer também que não vai dar certo. A gente tem visto, eu pelo menos tenho presenciado várias pessoas que iniciaram dentro da própria casa e que as coisas estão evoluindo. Com todas as dificuldades de um início de negócio, que isso é normal. Se nós conversarmos com qualquer pessoa que hoje está estabilizada no mercado, teve sucesso, o início não foi fácil, porque realmente no Brasil não é fácil você empreender, mas com trabalho duro, a dedicação, com certeza as pessoas alcançam. E você que lida aí com pessoas que estão se formando para serem empreendedoras ou administradoras e também presta consultoria financeira aí aos empresários aqui da cidade e região, quais são os principais erros que você vê e que você recebe quando atende esse público na hora de empreender ou então de gerir um negócio? Henrique, o erro é básico, nesses 15 anos, viajando inclusive pelo Brasil e mesmo aqui hoje em Pará de Minas, os erros são básicos. Nenhuma empresa é levada a um insucesso por uma questão assim, vamos dizer, mirabolante.
né, são aqueles erros básicos. Então, por exemplo, quando você vai iniciar um negócio, né, o ideal é que você fizesse uma análise, né, uma viabilidade, que a gente chama de econômica e financeira, desse negócio. Né, ou seja, para saber antes de você investir se existe realmente a viabilidade, existem ferramentas para isso. Né, não só a parte da viabilidade econômico-financeira, mas também um próprio estudo, como você está dizendo, de um mercado, né, de realmente eu vou atender, né, a um determinado mercado, né, está tendo essa oportunidade. Mas a primeira coisa que deveria ser feito é esse estudo de viabilidade. Por quê? Porque o que a gente nota quando acontece às vezes um insucesso é porque as pessoas elas vão fazer um investimento. Então, por exemplo, né, a pessoa quer montar uma loja. Então ela vê que ali ela tem um investimento a se fazer, né? Vai pegar essa loja, fazer uma reforma, comprar móveis, né? um maquinário, tudo isso, né? Um estoque. Mas ela esquece, na grande maioria das vezes, de um pequeno detalhe que é também o capital de giro, que está junto desse investimento. Então muitas vezes as pessoas esquecem desse detalhe. E aí elas começam um negócio, né? Achando que ali no dia a dia as vendas vão ocorrer, né? Aquelas contas fixas que você tem mensalmente, e ele não dimensiona esse capital de giro, e isso geralmente leva as empresas, né, a ter às vezes uma dificuldade de caixa. Então é uma das questões hoje, né, que a gente vê de muitos insucessos, essa questão da análise de viabilidade, essas determinações, né, de capital de giro, um estudo, né, um pouco mais detalhado do mercado que ela vai atuar. Por quê? Porque qualquer decisão empresarial, antes ela foi uma decisão financeira. E uma coisa não adianta, né? Se qualquer empresa, se o financeiro não anda, você não consegue fazer nada, né? Então, sempre os erros estão aí, nesses dois aspectos, né? De você não fazer um estudo de viabilidade, que isso é possível ser feito, e muitas vezes dimensionar essas questões de capital de giro, né? E outros controles, né? Que a gente tem, né? Que são detalhados, né? A gente precisar de um tempo grande para estar falando sobre isso. E no caso do capital de giro, para quem não sabe o que é isso, seria, por exemplo, um dinheiro reserva para adversidades? É o seguinte, quando você inicia um empreendimento, e isso não importa o porte, né? Você faz um investimento, né? Muitas vezes a pessoa, mesmo que seja um pequeno negócio, eu tenho que investir numa máquina, num equipamento, ou mesmo num espaço, né? Imóveis. Só que o que ocorre? No dia a dia, ela tem aquelas contas que nós chamamos de contas fixas, né? Fixas não são pelo valor, e sim que independente de você ter venda ou não ter venda, você tem aquele compromisso. Então, por exemplo, né, um aluguel, água, luz, telefone, funcionário, né, um honorário de contabilidade, né, os seus fornecedores ali do dia a dia. Né, então, ou seja, é preciso que se dimensione esse gasto. Por quê? Porque se eu começo a minha empresa com zero no caixa, achando que só as vendas vão suprir isso, e a gente sabe que tem aí um descompasso, né, no fluxo de caixa entre... Quando você vende, geralmente você dá um prazo, né, para o seu cliente, então até que esse dinheiro entre, você tem contas que estão vencendo ali. E muitas vezes tem esse descompasso de datas. Então, quando a pessoa não dimensiona o capital de giro, pode haver, né, uma necessidade, né, antes dela receber. E aí começam os problemas, porque aí ela geralmente vai lá usar um cheque especial ou vai fazer uma antecipação desse recebimento. E tudo isso tem uma taxa de juros, que muitas vezes não está também embutida ali no produto. E isso pode, né, com determinado tempo, levar a empresa a alguma dificuldade financeira. A gente vê muito isso, né, essas questões. Então tem que ter muito cuidado com isso aí em todo início de empreendimento. Porque depois que você já fez, e na experiência que a gente tem de consultoria, quando você chega, o pessoal te chama, é porque a situação já está um pouco complicada, né? Então ali é todo esse processo. Então a gente vê que os erros são sempre os mesmos. Bom, e a gente está falando dos erros, então, mas a gente precisa falar também das habilidades, né? Quais habilidades uma pessoa que quer empreender precisa desenvolver para manter o seu empreendimento, né? A sua loja, o seu estabelecimento, enfim, o que a pessoa estiver investindo aí firme para enfrentar o comércio. Quando a pessoa, a gente precisa muito avaliar o perfil, né? Então, às vezes o empreendedor, ele tem um perfil do comércio, ele é um bom vendedor, então aquilo que ele faz, ele é bom. Mas na parte gerencial, ele não é tão bom nisso. Então, o ideal seria o quê? Ter alguém, né, que tivesse a capacidade para poder fazer isso para ele, ou buscar, né, alguém que seja uma consultoria, que seja, você não pode ter, por exemplo, um funcionário para fazer isso, ou buscar uma consultoria nisso.
né? A gente sabe, lógico, quem está começando um negócio, muitas vezes tem uma limitação financeira em contratar, mas hoje, por exemplo, se nós olharmos aqui para de Minas, a própria Cipan fornece isso, né? Não paga nada mais por essas consultorias só por ser associado. Então, o que a gente vê muitas vezes do empreendedor é que eles têm um perfil, por exemplo, de produção, o outro tem um perfil de ser um bom vendedor, mas não é um bom gestor. Então, o ideal seria ele buscar alguém no início para já estar auxiliando nisso e não deixar que as coisas, né, depois lá na frente, né, que a coisa talvez comece a ter os problemas, aí que vem, né, buscar uma solução e muitas vezes não é a tempo, né? Pode acontecer de haver casos onde a empresa já está numa situação em que ela vai realmente encerrar as atividades. E a gente sabe que tem um certo orgulho aí de pedir ajuda. Nessa hora, não pode ter, né? O ideal é não, porque nós precisamos saber das nossas limitações, onde nós somos bons e onde nós não somos. Porque isso é normal do ser humano, né? Você tem um ponto forte em alguma coisa, mas você também tem suas limitações. Então eu vou fazer o que eu sou bom, né? O que eu não sou bom, eu vou estar buscando alguém para que possa me auxiliar. Ok, professor Marcos, nós vamos fazer agora um bloco de apoio cultural e na volta continuamos aí com esse bate-papo sobre empreendedorismo aqui no Observações. Fique por aí, nós voltamos já já. Não se engane! Armações de qualidade com garantia e as melhores lentes com os melhores preços no mercado é na Ótica do Roberto. Venha e comprove! Ótica do Roberto, 42 anos, cuidando bem dos seus olhos. Rua Benedito Valadares, 146, Centro. Um dos principais aliados de limpeza e asepsia é o álcool em gel 70%. Esse produto tem a concentração ideal para você utilizar nas mãos quando você não pode lavá-las. Álcool em gel 70% é o Itagel. Agora nós vamos falar de um lançamento importante, o Ita Power, um poderoso bactericida para desinfecção da sua casa. Esse produto pode ser utilizado para lavar roupas, para passar no piso e em todo tipo de superfície, com uma ação desinfectante de 99,9% para eliminar germes e bactérias. Eu sou o Wilson Júnior, estou de volta à loja Chá de Cozinha, trazendo super promoções para você. Conjuntos de talheres da Tramontina, bandejas de madeira para café da manhã, para ser servido na cama, marinex, taças, copos e muitas novidades, inclusive peças de decoração. Estou aguardando vocês. Chá de Cozinha, amor em cada detalhe. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas.
A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. A Ótica do Roberto tem promoção que a gente vê e nem acredita. Passe na Ótica do Roberto e comprove com seus próprios olhos. Aqui você tem preços e condições imperdíveis. Ótica do Roberto, Benedito Valadares 146 Centro, Pará de Minas. Aqui seu óculos não fica o olho da cara. Saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. De volta com observações e hoje nós estamos recebendo aqui no programa o professor Marcos Vinícius Barbosa, ele que é especialista na área de administração e também consultoria financeira e vem ao nosso programa hoje falar sobre os desafios de se empreender hoje no Brasil. No bloco anterior, professor, falamos aí com relação a quem está começando ou então quem quer entrar no mercado, né, do empreendedorismo. Mas agora falando aí para aquelas pessoas, como diz no bom português, velhos de guerra. O que uma pessoa, né, que já está aí há um bom tempo à frente do seu negócio comete de vício que pode prejudicar o seu estabelecimento ou o seu negócio? Bom, Henrique, como a gente estava dizendo, os erros são os mesmos, né? Mesmo para quem está iniciando e às vezes até mesmo para as pessoas que já estão no mercado há algum tempo. Por quê? Quem já está estabilizado, já está no mercado, né, muitas vezes também ele quer crescer, né? E eu já vi casos, né, de empresas que, por exemplo, no crescimento, né, empresas fecharam as portas, né? Por quê? Justamente devido a essa questão que nós acabamos de falar. Eu quero fazer uma expansão, né, eu tenho uma loja, por exemplo, quero abrir uma outra loja. Então é preciso que a primeira coisa passe por uma análise da viabilidade desse projeto. Então realmente estudar, o mercado realmente precisa disso? Então o erro é sempre o mesmo. Então eu quero expandir, tudo bem, mas vamos fazer uma análise para isso, né? Vamos fazer um estudo de viabilidade, onde vamos captar esse recurso. Porque existe também uma outra questão de empresas que já existem, que quando elas vão crescer, elas buscam financiamento errado. Então isso também pode afetar muito a empresa. Nós temos também as questões de taxa de juros. Então, ou seja, apesar que hoje, né, nós podemos até falar um pouco, se tiver um tempo, sobre isso, mas tudo isso vai influenciar nos novos projetos, o custo do capital. Mas o principal é passar, né, por uma análise, né, de investimento e que essas pessoas também, né, estejam sempre com esses controles, né, fluxo de caixa, né, como que está a questão de estoque, giro, investimento. São as mesmas questões que podem, tanto é um desafio para quem está iniciando e mesmo para aquelas pessoas que hoje já estão no mercado. E no caso a gente tem que perceber também aquelas pessoas que já estão no mercado, mas que não evoluíram ao longo do tempo, né? Nós estamos vendo aí hoje a questão da tecnologia muito latente. Então empresas hoje que não aderem à tecnologia, muitas inclusive já fecharam agora durante a pandemia. Então é algo que se tem que se atentar também, né? Sim, né? As questões tecnológicas, né, com essa globalização que já vem há muito tempo, muitas empresas tiveram que se adaptar, né? Ou seja, os negócios mudaram, a forma, o comportamento do consumidor mudou, né? Então você tem que se ajustar ou se adaptar, né? Isso é um desafio das empresas e principalmente para os gestores, porque nós temos, quem está à frente de um negócio sabe melhor do que qualquer um que os desafios são constantes. Agora é lógico que nós temos determinados momentos na economia que esse desafio ainda aumenta mais. Então hoje, por exemplo, né, o uso da tecnologia, lógico, cada segmento, né, é afetado de uma forma, mas nós precisamos aproveitar isso.
né? Isso é fundamental, né? Uma transformação que aconteceu, né, nas empresas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, porque hoje, como você não tem, né, muito esse contato físico, a forma de se comunicar com o seu cliente é digital, então é importante você aderir, né, a essas ferramentas. E foi uma boa oportunidade aí, se é que a gente pode falar isso, para as pessoas entenderem que outras vertentes, até mesmo do seu próprio negócio, podem existir, né? Sim. A expansão, ela vem com o tempo, né? Se a pessoa estiver trabalhando adequadamente, isso vem com o tempo. A questão é que sempre tem aqueles mesmos, são cometidos sempre aqueles mesmos erros. Então é preciso que a gente esteja atento a isso, né? Para que você possa, porque ninguém cria uma empresa, né, para não ter lucratividade, até porque nós vivemos num sistema econômico, que é o capitalismo ou economia de mercado, que você cria uma empresa para atender necessidades e gerar uma lucratividade. E você só vai conseguir crescer se esse lucro aumentar. Então, quem alimenta capital de giro na empresa é a lucratividade dela. Então, para que essa empresa possa sobreviver e crescer, ela precisa estar ajustada para que esse lucro, né, vá sempre ali aumentando, ele fazendo seu caixa e ele possa também se expandir seu negócio. E a gente sabe que tem muitas pessoas aí, cabeça dura, né, tem o seu sonho ali de ter aquele negócio, mas que às vezes não percebem que é hora de mudar. Quando existe algum momento específico para mudar, para perceber que outras vertentes podem vir naquele mesmo negócio? Existe, porém, como você disse, né, é o perfil do empreendedor. Então você tem pessoas que chegam num determinado momento e que eles falam, olha, agora eu preciso de ajuda. Até aqui eu vim tranquilamente, né? A gente costuma muito ouvir empreendedor que tem sucesso e muitas vezes, eu não tenho formação, mas eu tive sucesso. Sim, lógico, isso acontece. Mas a partir de um determinado ponto, é preciso. Então, é preciso deixar um pouco dessa vaidade de lado, né? E buscar esse auxílio, porque ele existe. Né? Então, as pessoas hoje, por exemplo, ele pode ter uma empresa que está bem, mas poderia estar muito melhor, né? Ou até ter expandido. Ouvir quem trabalha com um empreendedor também pode ser um importante feedback? Sim. Cada pessoa tem a sua experiência. Então, como eu disse aqui no início, não existe uma fórmula, né, de sucesso. Se a gente conversar com cada empreendedor de sucesso hoje, pessoas que já estão estabilizadas, né, nós vamos aprender com cada um deles. Né? Cada um teve as suas dificuldades, teve os seus desafios. Então, isso é importante, né? É conhecimento. Né? Nós não podemos desprezar. Bom, professor, então agora a gente vai ver qual que é a opinião de alguns empreendedores aqui de Pará de Minas sobre esse assunto. Vamos ver. A maior dificuldade hoje no Brasil é os impostos, né? A alta carga tributária é muito alta. A gente vê que o governo em si é seu sócio, vamos falar assim, tanto o estadual quanto o federal. Todo mês ele morde uma parcela assim, considerável do seu lucro, do seu investimento, tudo que você poderia retornar para a empresa vai para o Estado, que às vezes a gente não tem aquele retorno que era necessário. Né? E vale frisar que até na hora de fomentar o mercado de trabalho, de gerar emprego, é difícil, né? Acaba que isso também cria um empecilho, porque se você for olhar hoje, né, a gente não é falando, mas um custo de funcionário fica muito alto. INSS, vamos falar assim, às vezes alguns direitos trabalhistas que às vezes até para o funcionário às vezes seria melhor, ele poderia às vezes ganhar mais, fica travado porque cada vez que você aumenta ali na conta para o funcionário, você vai pagar mais imposto, vai gerar mais carga tributária para a sua empresa. Então acaba que fica uma coisa mais difícil. A questão dos tributos é que é o principal fator que dificulta um pouco a gente empreender. Realmente a carga tributária no Brasil hoje é muito alta, a gente sofre muito com isso, principalmente com relação, às vezes, à concorrência, que às vezes a concorrência não usa de tudo conforme para fazer os faturamentos, e aí a gente acaba saindo um pouco prejudicado, porque a gente faz toda a situação, né, de acordo com a lei brasileira e tudo mais. Então, esse é o principal desafio que a gente encontra hoje. E vale frisar que nessa questão dos tributos não há nenhum incentivo justamente nem mesmo no mercado de trabalho para empregar, né, os brasileiros. Justamente. E a situação é que a gente também tem um pouco de dificuldade hoje com a mão de obra especializada. Então a gente está tendo que fazer assim, um recrutamento muito bem observado
para acertar na contratação. Porque a gente depende aqui muito de uma situação de treinamento e já de experiência, né? Que a gente mexe não só com venda de carro, a gente mexe com a parte mecânica, parte de funilaria e pintura, que isso depende muito da especialização daquele funcionário. Então, essas são algumas dificuldades que a gente encontra no Brasil. Além de tudo, também, a capacidade cada vez maior da gente inovar. Que hoje em dia, com a internet, com as mídias sociais, você tem que estar cada dia se reinventando. Aquela estratégia que você utilizou no mês passado, pode ser que ela não funcione esse mês. Então, você tem que ir procurar alguma coisa para melhorar, para ter um aumento na sua performance de venda de serviço e tudo mais. Bom, professor Marcos, o que eles disseram aí corresponde ao que durante as suas aulas e também consultoria que você dá aos empreendedores aqui da cidade, o pessoal relata a mesma coisa que foi dito ali no nosso vídeo? Ali focou bem na questão de carga tributária, né, e a questão também de folha, né. Realmente, o negócio é mais amplo, mas a carga tributária, né, impacta muito nos preços, né, e quem vai pagar no final isso é o consumidor, né. Então, tanto a questão, né, de encargos em folha, né, que isso também pesa muito para a empresa, mas no final de tudo, isso vai chegar ao consumidor. E muitas vezes o que ocorre? A gente a gente vê de vez em quando algum segmento faz, né, alguma promoção vendendo o seu produto e tirando os impostos para ver o impacto, né, dessa carga tributária. E realmente nós temos uma carga alta, ela impacta no preço, né, porque ele tem que repassar, né, essa carga no preço, e é um desafio. Porém, é uma coisa que nós temos que conviver, né, porque está aí, temos que pagar. Mas aí nós temos agora uma reforma, né, tributária que vai estar sendo enviada ao Congresso, temos que torcer para que isso evolua, né, porque já ajudaria bastante, porque realmente impacta muito no preço. Então, quando a gente compra qualquer produto, nós estamos pagando ali, está embutido naquele produto os impostos, e realmente é uma carga alta. Vamos torcer para que essa reforma, né, tributária possa contribuir, né, para que possamos, né, reduzir um pouco isso e automaticamente você ser mais competitivo em questões de preço. Na sua opinião, sem essa alta carga de tributos, muitas pessoas resolveriam então tirar o seu sonho de empreender, do sonho inclusive? Sim, poderia, né, apesar que não é só carga tributária, porque quando você tem um sonho, você depende de outras coisas, porque se você não tem um recurso financeiro, você vai ter que buscá-lo de alguma forma, né, e não é tão simples hoje. Mas o importante a pessoa que quer empreender, ela ter um auxílio. Ou seja, olha, eu sou bom nesse aspecto, né? No que eu não sou bom, eu vou buscar alguém para me auxiliar. Então, as chances de errar são bem menores. E buscar conhecimento também, né? Buscar conhecimento. Até porque hoje nós temos um crescimento exponencial aí de conhecimento. Ok, professor, a gente vai fazer mais um bloco de apoio cultural e na volta continuamos com mais observações. Fique por aí, nós voltamos já já. Saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. A Ótica do Roberto tem promoção que a gente vê e nem acredita. Passe na Ótica do Roberto e comprove com seus próprios olhos. Aqui você tem preços e condições imperdíveis. Ótica do Roberto, Benedito Valadares 146 Centro, Pará de Minas. Aqui seu óculos não fica o olho da cara.
A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. Eu sou o Wilson Júnior, estou de volta à loja Chá de Cozinha, trazendo super promoções para você. Conjuntos de talheres da Tramontina, bandejas de madeira para café da manhã, para ser servido na cama, marinex, taças, copos e muitas novidades, inclusive peças de decoração. Estou aguardando vocês. Chá de Cozinha, amor em cada detalhe. Um dos principais aliados de limpeza e asepsia é o álcool em gel 70%. Esse produto tem a concentração ideal para você utilizar nas mãos quando você não pode lavá-las. Álcool em gel 70% é o Itagel. Agora nós vamos falar de um lançamento importante, o Ita Power, um poderoso bactericida para desinfecção da sua casa. Esse produto pode ser utilizado para lavar roupas, para passar no piso e em todo tipo de superfície, com uma ação desinfectante de 99,9% para eliminar germes e bactérias. Não se engane! Armações de qualidade com garantia e as melhores lentes com os melhores preços no mercado é na Ótica do Roberto. Venha e comprove! Ótica do Roberto, 42 anos, cuidando bem dos seus olhos. Rua Benedito Valadares, 146, Centro. De volta com observações e hoje nós estamos entrevistando o professor Marcos Vinícius Barbosa, ele que é vice-diretor da FAPAM, consultor financeiro e também professor da área de administração, tanto da FAPAM quanto da Fundação Getúlio Vargas. E hoje ele está aqui para falar para a gente sobre os desafios em quem quer empreender hoje no Brasil. E por falar nesse assunto, eu já volto do intervalo emendando nisso. Hoje, para empreender no Brasil, é um grande desafio? Sim, é um grande desafio. E um dos grandes desafios é o crédito, né? Principalmente para quem está iniciando um pequeno negócio. Então, essa questão do crédito limita muito, né? Porque geralmente quem está iniciando o seu primeiro negócio tem dificuldade de ter acesso, né, ao crédito e muitas vezes ele não tem nenhum tipo de garantia, né, para dar. Uma questão que é muito importante tanto para quem está iniciando, né, para aquelas pessoas, né, aqueles empreendedores também já estão no mercado, são essas questões do crédito. Porque você precisa avaliar qual o objetivo desse crédito. Então, se é um crédito para investimento, você tem que tentar buscar linhas, né,
que são específicas, né, para investimento. Quando a gente está dizendo isso, por quê? Porque geralmente quando você vai fazer algum tipo de investimento em ativo fixo, então o que a gente chama, vou ter que construir um galpão ou comprar uma máquina, né, um maquinário, então você tem que buscar linhas de longo prazo, né, porque você ainda vai montar um negócio, você ainda vai construir algo, né, então você tem geralmente linhas específicas, né, para isso, onde você tem uma carência para começar a pagar, então, ou seja, enquanto você está lá construindo, né, fazendo, montando seu negócio, você vai começar a pagar isso mais à frente. Ocorrem muitos erros de pessoas que vão fazer investimento e buscam recursos de curto prazo, né, além de ser mais caros, né, pode acontecer de quando ele está fazendo ainda seu investimento e já está pagando. Então isso pode complicar o caixa, né? Eu já vivi experiências assim com empresas onde buscaram o recurso errado. Bom, professor Marcos, nós estamos encaminhando aí para o final das observações, mas antes, queria que você deixasse aí as considerações finais. Claro, para quem quer empreender, ou então para quem já é empreendedor, né, o seu conselho básico aí para quem quer começar ou então manter o seu negócio na ativa, mesmo diante desse momento de dificuldade que nós estamos passando. Para quem está iniciando, como a gente disse aqui, acho que vale a pena sim investir no país, mesmo que seja nesse momento por necessidade, mas é trabalho duro, é dedicação e realmente buscar um auxílio, né, de alguém que seja especialista, né, em determinada área que essa pessoa não entenda, né? Vou ser bom naquilo que eu faço e vou buscar alguém para me ajudar naquilo que eu não sou bom. E para aquelas pessoas que já estão no mercado, já são estruturadas, né, também, né, essas pessoas, né, se querem expandir seus negócios, né, ou se querem crescer, também buscar uma orientação, né, se não tiver, né, de quais seriam as melhores linhas de crédito, fazer um estudo de viabilidade dos seus projetos antes do investimento, né, para poder realmente minimizar, né, os riscos, né? Lógico que a gente nada é 100%, mas a gente tem ferramentas que é possível você minimizar, né, esses riscos. Ok, professor, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui em nossos estúdios e volte sempre. Boa noite, obrigado. E para você também, obrigado por ter acompanhado Observações e nós temos novo encontro na semana que vem. Se você perdeu ou quer rever algum programa, vai em meu canal no YouTube, Henrique Silva, ou então procure na barra de pesquisa do próprio YouTube, Programa Observações. No meu canal você encontra todas as edições anteriores na íntegra e pode curtir bastante. E também seguir a gente nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, @Henrique Silva e Programa Observações. Semana que vem temos um novo encontro aqui na TVI, a TV mais perto de você, com o programa Observações, trazendo, claro, abordagens diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!